Em greve há mais de 80 dias, os docentes da Universidade Federal de Mato Grosso, os professores, estão mobilizados em diversas atividades e palestras que discutem temas relacionados ao movimento grevista. Daqui a pouco, às 9 da manhã, uma das docentes da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, debate a contrarreforma administrativa do Estado. E é para falar mais sobre o assunto que ela está ao vivo aqui no Jornal da Manhã. É a professora Sara Graneman. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite, obrigada a Dufimate também por ter me propiciado vir até aqui. Quando a gente fala de movimento de contra-reforma, afinal de contas, queria que o senhor conceituasse e exemplificasse isso para a gente, por favor. Certo. Nós, os estudiosos da reforma do Estado, dizemos que essa reforma do Estado não é uma reforma, é uma contra-reforma. E por que dizemos que é uma contra-reforma? Dizemos que é uma contra-reforma porque essas reformas são feitas para tirar direitos dos trabalhadores, para estabelecer uma nova repartição do fundo público, que é aquela totalidade de recursos que todo ano o Estado recolhe. E então, quando a sociedade, o modo de produção capitalista entra em crise, costuma-se dizer que é o Estado que não está gerindo bem os recursos e por isso que a sociedade está em crise, que há crises econômicas. Na verdade, para nós, essa não é a razão fundamental, o determinante fundamental. O determinante fundamental é que, no estágio atual do modo de produção capitalista, há uma quantidade enorme de produção de mercadoria que não encontra comprador. E aí, por não encontrar compradores, começa o Estado a se desfazer das políticas sociais para abrir novos espaços para os negócios privados venderem essas mercadorias. Explicando melhor, é uma crise, um problema do capital, que a senhora está dizendo aí, das empresas de mercado, Isso. que tentam achar uma solução para essa crise, para esse prejuízo, Sim. em cima dos direitos sociais do Isso. restante da população, do conjunto total da população, é isso? Perfeito, perfeito. Do conjunto da população. Então, ao invés de utilizarmos o dinheiro do Estado, os recursos do Estado, para fazermos mais universidades, por exemplo, esse recurso é passado, por exemplo, sob a forma do FIES, do Fundo de Investimento no Ensino Superior, que é uma transferência de recursos para as universidades privadas, ao mesmo tempo que se corta esse ano só neste ano foram cortados 10 bilhões e 400 milhões das universidades federais e foram repassados para as universidades privadas 17 bilhões. No mesmo ano que corta de uma, passa muito mais, quase o dobro do que se cortou das públicas para as privadas. Quer dizer, o problema não é falta de dinheiro. Dinheiro tem, mas sim Perfeito. A decisão política para onde esse dinheiro vai. É isso. Exatamente, exatamente. Não é falta de dinheiro porque o Estado brasileiro, nesse ano, são 2 trilhões e 200 bilhões. É muito dinheiro, né? Mesmo que a gente não consiga estimar, por exemplo, quantas cuiabás dá para comprar com esse dinheiro, sabemos que é muito dinheiro. E essa é uma das razões pelas quais estamos em greve há mais de 80 dias pelo país todo. Na universidade que eu trabalho, na UFRJ, uma das maiores universidades do país, o déficit ao final do ano será de 325 milhões. E o nosso problema é que, por exemplo, o ministro Renato Janine Ribeiro tem tratado da greve como se ela não existisse. Ele tem encontrado empresários do setor privado de educação, mas não tem recebido os docentes das universidades federais. Que, diga-se de passagem, nós somos responsáveis por 90% da produção de pesquisa nesse país. Não se pode prescindir das universidades federais se quiser chegar próximo de um estado de bem-estar, como comentávamos há pouco. Pois é, porque aqui a colar a gente ouve às vezes no meio dessas protestos alguém falando assim, tem muitos direitos para a população brasileira, tem que mudar uma mudança na Constituição Federal, nós estamos com esse estado de bem-estar social. Isso aí é um discurso neoliberal, quando fala-se naquelas políticas neoliberais iniciadas lá, quando a gente, voltando à história do Brasil, na década de 90 ainda, Perfeito. No governo de Fernando Collor de Mello? Perfeito, perfeito. E por que chamamos esses cortes dos direitos sociais
de contra-reforma, porque eles fazem a classe trabalhadora, os direitos dos trabalhadores, regredirem a um tempo antes de termos feito uma nova Constituição, por exemplo, em 88, que atribuiu minimamente direitos sociais, de previdência, de saúde, de assistência, cresceram as universidades públicas. Então, a Constituição de 1988 é o nosso marco, não para um estado de bem-estar social, como foi o modelo clássico na Europa no pós-guerra, mas é aquilo que mais próximo nós tivemos de um estado de bem-estar social, sem que seja um estado de bem-estar social. Ainda lá no governo Collor, a gente ouvia falar muito assim, isso aí é coisa do FMI, política do FMI, dos países ricos, do G7, hoje G8, que determinam para os países em desenvolvimento como o Brasil. E hoje, no governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, isso essa contra-reforma, essa política de Estado mínimo e política neoliberal, é do próprio governo petista ou também é determinado por os países ricos e aí adotado pelo Brasil, pelo governo de plantão aí? Certo, eu acho que dá para encaminharmos dessa maneira assim. Os governos podem ou não executarem as reformas que os capitais e os grandes bancos, as grandes corporações industriais que estão em todos os países do mundo determinam que se faça. Mas há uma decisão política dos partidos em implementá-las ou não. E desde Collor, o que vemos no Brasil, passando por Fernando Henrique, passando pelos governos de Lula e de Dilma Rousseff, é uma direção muito assemelhada, de modo que parece que no plano político estamos cada vez mais parecidos com os Estados Unidos, que é aquele revezamento de dois grandes partidos no poder, que fazem exatamente a mesma política. Democratas e republicanos. E essa política, exatamente, essa política não ajuda e não contempla os trabalhadores. Obrigado pela sua presença, boa palestra daqui a pouco às 9 da manhã lá na UFMT. Muito obrigada a você, bom dia. Bom dia.